Começando a aula exclusiva de Investidor Anjo. Seguindo aí o seu material, item 24, tá ok? Preste bastante atenção, você que é profissional, de que o assunto é novo e é muito importante na sua orientação, na sua consultoria para com o seu cliente. Tá ok? Olha, eu vou dar aqui a aula mais completa sobre o assunto. Vou ensinar o que é, vou passar pelas normas todas, inclusive as tributárias. Preste bastante atenção, tá ok? Muito legal. Veja, item 24.1. Vamos fazer uma introdução aqui primeiro, antes da gente adentrar passo a passo, tá ok? Para você ter uma ideia completa primeiro, certinho? Olha só, a pessoa jurídica enquadrada lá no Simples Nacional como microempresa, empresa de pequeno porte, veja, essa pessoa jurídica já foi constituída por meio de um contrato social, no caso de uma sociedade limitada, por meio do contrato de uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, ou então até mesmo uma sociedade simples, empresária, por meio de um contrato, ou empresário individual, enfim, ela já está registrada na junta comercial, tem seus sócios próprios, certinho? Muito bem, você vai ver que neste curso do Simples Nacional, no próximo tópico, a gente vai falar aí de situações de exclusão do Simples Nacional. Então, por exemplo, essa pessoa jurídica que está no Simples Nacional, se ela admitir sócia outra pessoa jurídica, no mês seguinte tem que haver o desenquadramento do Simples Nacional. Certo aí? Portanto, até então, uma pessoa jurídica do Simples Nacional ficava limitado à sua atividade e ficava só com a questão do capital do sócio sob limitações. Bom, e aí você bem sabe que o país, o Brasil, atravessou aí profunda recessão aí no período 2014, 2015, 2016, né? E foi aí 2017, recuperando um pouco, 2018, ainda vai demorar muito, né? A recuperação, mas estamos já na fase de recuperação. Mas veja que uma das leis que veio no momento aí da recessão para tentar ajudar as micro e pequenas empresas do Simples Nacional, mas sob regras próprias que veremos, a figura do investidor anjo, que quer dizer o quê? Que essa pessoa jurídica aqui, que está no Simples Nacional, como ME ou EPP, pode fazer um contrato de participação com uma pessoa física, geralmente. Mas a norma permite que se faça com pessoa jurídica também, e também os chamados fundos de investimento. Então pode fazer um contrato com um desses três, o chamado contrato de participação, onde essas pessoas aqui são caracterizadas terceiras, não são sócias daquela pessoa jurídica do Simples Nacional, certo? Agora, o interessante é que ela é quase sócia. Por quê? Porque ela, né, aporta um capital naquela pessoa jurídica, certo? Sem ser sócia. E tem o direito de participar no lucro daquela pessoa jurídica sem ser sócia, não é sócia. Tá ok? E aí tem prazo, tem tudo mais aí para ser estudado. Tá? Então é uma figura que veio para tentar ajudar aquelas pessoas jurídicas do Simples Nacional, obedecendo a filosofia e regras, né, a poder alavancar. Ela veio tarde, ela deveria ter vindo bem antes, né, mas acabou surgindo no momento de crise, né, do país para ajudar as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Bom, então você já viu a regra, né, a ideia geral que você já deve ter sobre investidor anjo é esse. Uma pessoa jurídica do Simples Nacional, AME ou EPP, aquela que tem receita bruta de até 4.800.000 por ano, pode assinar um contrato de participação. Não é contrato de parceria igual lá no Salão Parceiro. Aqui é contrato de participação. Esse é o termo que diz a lei, né? Não é um contrato social também, porque ele não é sócio. Vai continuar como terceiro. Vai aportar um capital para que essa empresa se desenvolva, né? E tem direito de participar no lucro. Certo aí? E outros rendimentos também, como veremos.
Agora vamos lá. Fundamentos legais. Veja, quais são as regras legais? Como foi criado isso? Né? Então nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, certinho? E aí, a Lei Complementar 155 de 2016, que entrou em vigor, via de regra, em 2018. Mas, para o investidor anjo, já entrou em vigor lá em 2017. Tá ok? Bom, essa Lei Complementar 155 introduziu na Lei Complementar 123 de 2006, esses artigos, olha, artigo 61A, que é o principal, né, a figura do investidor anjo. E ela continua regulamentando com 61B, 61C e 61D. Então, é essa a lei que permitiu introduzir na Lei do Simples Nacional a figura do aporte de capital via investidor anjo, que pode ser um desses três: pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de investimento. Certinho? Bom, e lembrando que a Lei Complementar 123, ela traz dois aspectos importantes: a figura do estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte e a regra tributária do Simples Nacional. Então, ela introduziu aqui no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a figura do investidor anjo no contexto que estou explicando. Certinho? Bom, aí você diz, tá bom, mas como é que fica o campo tributário disso? Né? Olha só, a Instrução Normativa da Receita Federal, de número 1719, de 2017, regulamentou no campo tributário. Né? Tratou da tributação do rendimento do investidor anjo. Certo aí? Aí você diz, peraí, Roberto, quer dizer que é uma instrução normativa é que está criando o tributo? Isso é legal? Bom, então vamos esclarecer, olha. A Lei Complementar 155 criou a figura do investidor anjo. E aqui no artigo 61A, exatamente no seu parágrafo 10º, ele diz o quê? Que o ministro da Fazenda pode regulamentar, por meio de instrução, a tributação do rendimento do investidor anjo. Quer dizer, a Lei Complementar 155 já está dando uma tratativa tributária, mandando apenas ser regulamentado. E aí, então, o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal do Brasil, baixou a instrução 1719 de 2017 e tratou da figura da tributação desse rendimento. Eu vou falar tudo sobre esse assunto, tá? Calma aí, porque a aula é um pouco grande, tá certo? Estamos fazendo uma introdução por enquanto. Muito bem. E a questão é o seguinte, tá? Você sabe que uma empresa do Simples Nacional não está obrigada, no campo fiscal, a prestar conta junto ao fisco por meio de uma contabilidade. Basta transmitir o quê? O livro caixa. Aliás, fazer o livro caixa, incluindo a movimentação financeira. Né? E deixar à disposição do fisco, não é assim? Bom, e aí a questão é, se a empresa que está no Simples Nacional, né, receber aporte de capital de investidor anjo, esta empresa do Simples Nacional fica obrigada a fazer uma contabilidade e transmitir o SPED contábil, né, a Escrituração Contábil Digital ECD. Está aqui. Veja. Resolução CGSN, na verdade isso veio antes, né? Era a resolução 131 de 2017 que regulamentava a obrigatoriedade do SPED contábil para a pessoa jurídica que recebeu o aporte de capital no ano calendário, certo aí? E agora, só lembrando a você o seguinte, que nós temos essa Lei Complementar 123 que trata do Simples Nacional, não é isso? E ela é regulamentada pela resolução CGSN. O que é CGSN? Comitê Gestor do Simples Nacional. Não é isso? Então, ela é regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, resolução CGSN 94 de 2011, que veio sendo atualizada. Mas, diante dessas profundas alterações da Lei Complementar 155, então, o Comitê Gestor resolveu baixar uma nova resolução, a resolução 140, que revoga a 94.
Certo aí? E aí, a resolução 140 revoga a 94 e todas as editadas até então. Então, ela revoga a 131 também. Então, hoje, você pode dizer que a regulamentação desse SPED contábil para a pessoa jurídica do Simples Nacional que recebe o aporte de capital do investidor anjo está na resolução CGSN 140 de 2018, especificamente lá no seu artigo 63, parágrafo 4º. Não se preocupe, porque ainda vou dar uma aula sobre o assunto e vou colocar para você, tá ok? Artigo 63 da resolução 140 de 2018, lá no seu parágrafo 4º, determina que a pessoa jurídica do Simples Nacional que recebeu aporte de capital está obrigada ao SPED contábil, tá? Que tem que ser transmitido dentro da regra normal até 31 de maio do ano seguinte ao ano em que recebeu o aporte de capital. Então, ela está obrigada a ter uma contabilidade. Certo aí? Muito bem. Fez muito bem a norma, porque, né, imagine como alguém vai investir um capital numa empresa que não tem uma norma que exija uma contabilidade. Eu até entendo que o contador tem que saber que toda empresa do Simples Nacional está obrigada a ter uma contabilidade no campo do direito empresarial, direito civil, a própria legislação, né, norma CPC, do PME, né, que obriga. Apenas no campo tributário é que, para prestar conta ao fisco, quem está no Simples Nacional não está obrigado a apresentar a contabilidade, desde que, né, tenha à disposição o livro caixa. No entanto, quem está, né, aqui no Simples Nacional com aporte de capital do investidor anjo, este sim torna-se obrigada a sim fazer uma contabilidade e transmitir a ICD e fica dispensado do livro caixa nesse caso. Certinho? Bom, quanto aos rendimentos do investidor anjo, que tipo de rendimento o investidor anjo, né, recebe? Então, veja, o investidor anjo, né, esse aqui é a figura do anjo, não é isso? Que é uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, ou fundo de investimento, tá? Que assinou o contrato e aportou capital e que tipo de rendimento ele recebe. São 3 os rendimentos, olha só. Participação no resultado, participação no lucro, conforme o contrato de participação, certo? Que tem um limite, não pode ser mais do que 50% do lucro, que já é muito, certo aí? Bom, aí você deve estar imaginando, fala, peraí, Roberto, essa matemática não vai fechar, porque digamos que essa pessoa jurídica tenha 2 sócios, cada um com 50%. Agora entra, né, um investidor anjo, digamos que uma outra pessoa física, João José, e agora o Luiz assinou um contrato de participação e fez um aporte de capital e, de repente, foi colocado aqui que a participação dele é de 50% do lucro. Aí você espera, mas essa matemática não fecha. 50% para João, 50% para José e 50% para o Luiz? Não, não é bem assim. A questão é a seguinte, é que o anjo tem prioridade em relação aos sócios. Então a empresa teve um lucro de 1.000, se a participação dele é 50%, ele vai levar 500. O restante 500 é que será dividido entre João e José. Cada um vai levar 250. Deu para entender aí, né, a primeira conversa do assunto? Muito bem. Então, rendimento do investidor anjo. O primeiro é a participação no lucro mesmo. Tá na condição de terceiro. Tá? Quem é bom contador, fez aquele meu curso de contabilidade geral avançada, CGA, lá no volume 6, eu trato lá da demonstração do resultado do exercício, né? Onde é que eu vou apresentar essa participação? Lá no finalzinho, né, da demonstração do resultado do exercício, né, antes de finalizar o que? O lucro ou prejuízo líquido de operações continuadas, não tem as participações de terceiros no lucro? Ali é que entra a participação, inclusive, do anjo. Certo aí? Beleza. B2, resgate do capital aportado corrigido. Então, se o investidor anjo aportou aqui um capital de 100 mil reais, certo aí? Ele pode resgatar esse capital após 2 anos, certo? E aí ele vai receber corrigido, de acordo com o que foi estabelecido no contrato, certo?
esse valor, quando ele recebe, tá? Resgate do capital aportado. Aí, essa parte da atualização terá tributação, tá ok? Após 2 anos do investimento, tá? E a questão é, se o Luiz é o anjo que aplicou um capital naquela pessoa jurídica, o Luiz, né, tem que aguardar o prazo contratual para resgatar, ou ele pode vender essa sua parcela para outro, né? Ou até mesmo para um sócio desse? Pode. Tá? A norma permite ele transferir a sua cota. E aí, quando ele faz a transferência de titularidade e teve ganho de capital, um lucro nessa venda do aporte de capital, também será tributado. Como se calcula esse tributo, a gente vai ver. Tá ok? Mas você já sabe, então, que são essas 3 formas, né? Ele participa no lucro da pessoa jurídica, do Simples Nacional. Quando ele resgata, esse valor é atualizado. Então, essa correção monetária tem tributação, certo? E essa transferência de titularidade pode ter lucro. E isso deve ser tributado também. Entendido aí? Bom, então aqui você já teve a primeira noção da questão do investidor anjo. Quero falar muito mais, tá ok? Segura um pouquinho aí. Mas eu quero que você que está assistindo esse vídeo aí no YouTube, se está gostando, olha, eu, Roberto, que sou um especialista em contabilidade, legislação tributária, trabalhista e previdenciária, quero daqui por diante te ajudar e colocar muitos vídeos aí no YouTube, certo? E me apoie, curta aí o vídeo e se inscreva aí no nosso canal para que, quando eu lançar um novo vídeo, você já seja notificado, tá ok? Seguindo, item C, para quem pretende ser investidor anjo. Olha, aqui preste bastante atenção. Primeiro, o que é investidor anjo? Primeiro, então, investidor, depois anjo. Investidor você conhece, investidor é quem aplica um capital e quer ter um bom retorno como rendimento, não é isso? E anjo, anjo vem de anjo da guarda, o protetor, que surgiu lá no início do século passado, né? Lá nos teatros dos Estados Unidos, né? Onde as peças teatrais eram criadas, né? Hoje isso se chamaria de startup, e faltava dinheiro. Então, as pessoas que acreditavam iam lá e aplicavam o seu capital dentro de um contrato e tinham retorno por isto. E com isso, então, no mundo dos negócios, foram surgindo a figura do anjo, aquele que ajuda as empresas, né? Mas com bom retorno e correndo grandes riscos. Então, essa é a figura que estamos tratando aqui. Por isso, você vai perceber que a Lei Complementar 155, lá no caput do artigo 61A, já diz o objetivo desse investimento que está relacionado à figura da startup, né? Até bem pouco tempo, se entendia que startup está relacionada à área da tecnologia para dar uma solução para um ou mais casos da vida do ser humano. E hoje já sabemos que o conceito de startup é muito mais amplo. Então, veja aqui, estamos falando de o investidor anjo entrar num negócio de startup, que há 3 itens a serem bem observados. Startup está relacionada à inovação, grandes mercados e negócio escalável. O que quer dizer isso? Inovação quer dizer o quê? Que além de fazer diferente, não basta fazer diferente, mas tem que fazer diferente com uma solução melhor para algum caso. Certo aí?
grandes mercados. Então não adianta fazer uma inovação que não vá buscar compradores para todos os lados no mercado nacional e, se possível, internacional. Quer dizer, atingir grandes mercados, não somente para aquele município, aquele estado, aquele local. Certo aí? E negócio escalável, quer dizer o quê? Que a receita venha rápido e, né, sem necessariamente que o custo acompanhe a receita. O que quer dizer isso? Se a receita aumenta, não quer dizer que o custo vai aumentar na mesma proporção, pelo contrário. Escalável quer dizer, por exemplo, na área da educação, de repente eu, Roberto, crio uma escola, 2 ou 3 escolas só. Crio ali um modelo de ensino da contabilidade, tipo CGB, Contabilidade Geral Básica, CGA, Contabilidade Geral Avançada, e esse modelo de ensino que eu tenho dos meus cursos de legislação tributária. Certo? Bom, então, de repente, essas são as minhas escolas. Tá? Mas eu agora quero buscar escalabilidade. Né? Então, veja aqui, se o Roberto resolvesse ampliar essa escola, né, abrindo mais uma, mais outra, e 200, 300 escolas, veja que a receita aumenta, mas ele tem um custo de estrutura, com pessoal e etc., acompanhando. Isso não quer dizer escalabilidade. Escalabilidade seria exatamente isso. O Roberto só abre uma escola, ou 2, ou 3, conforme o caso, e essa filosofia que ele criou, ele agora vende como uma franquia, né? E cobra lá R$1 milhão por cada franqueado. Né? Então, o João abriu uma escola e assinou um contrato com a escola do Roberto, dizendo, olha, vamos ensinar contabilidade de acordo com a sua filosofia, Roberto. E, assim, então, nós assinamos um contrato, colocamos todas as regras dos treinamentos para agradar a clientela nesse sentido. Então, ele é o meu franqueado. Agora, a empresa do Roberto começa a vender 1, 2, 200, 300, 1.000, 5.000 franquias. Né? Um sucesso total, vamos supor. Certo? E aí, então, com isso, veja que, né, diferentemente de ir abrindo novas escolas e criando despesas, não, ele está só tendo receita. Ó, tá? Fez a primeira franquia, recebeu 1 milhão. Fez a segunda franquia, recebeu mais 1 milhão. Então, veja que esse negócio do Roberto seria um negócio o quê? Escalável. Quer comprar minha franquia? Deu para entender aí, então? Startup é isso, né? Uma inovação que é fazer diferente do que já existe, mas não é só isso, né? Apresentar uma solução melhor. E grandes mercados, então não é para vender só ali naquele seu local. Ele vai atingir, né, outros estados, o país todo, de preferência internacionalmente também. Não necessariamente. E o negócio escalável, que é gerar receita rápida sem que com isso gere custo. Então aí eu estou falando de uma startup. Outro ponto importante é o seguinte, todo mundo que está endividado quer que alguém seja o seu investidor anjo. Não é por aí. Veja, se você quer, se a sua empresa quer receber investidor anjo, a primeira coisa é o quê? Ter uma contabilidade rigorosa e, de preferência, fazendo auditoria, comprovando desde o momento que você investiu o capital, está contabilizado e toda a movimentação comprovada com documento e escrituração contábil. E, digo mais, sendo do Simples Nacional, até pode aplicar o quê? O CPC de pequenas e médias empresas, PME. Não é isso? O 1000. Né? CPC 1000. Mas recomenda-se, nesse caso, que vá além. Aplique todos os CPCs como se de uma grande empresa fosse, porque ela vai se tornar uma grande empresa. Essa é a ideia da startup, que a startup cresça rapidamente. Então, veja que se é a minha empresa, certamente eu teria essa precaução de contratar o melhor contador da praça e já iniciar dizendo, olha, eu tenho aqui não só uma ideia, mas já um protótipo para constituir uma empresa e, né, vou ter que solicitar o apoio de investidores anjos. E para isso eu quero seguir as orientações do Roberto e, né,
fazer logo uma contabilidade com uma auditoria contratada preferencialmente para que, né, possamos ter clareza no negócio com os investidores. Certo aí? Já iniciar com a governança corporativa mesmo. Transparência total. Certo? Esse é o primeiro ponto. Tá? E segundo, tem que ter já o protótipo do negócio. Né? Você já constituiu a empresa. Cuidado, que investidor anjo não deve investir só na ideia. Porque, né, ninguém investe em ideias. Já tem que ter o quê? O embrião. A empresa constituída e o protótipo da sua startup. Que só depende agora de quê? Do investidor anjo. Daí é que eu quero falar da figura do investidor anjo aqui. Deu para entender aí a ideia inicial? Beleza. Agora, veja só. A primeira coisa que deve vir à mente de quem quer ser investidor anjo, vamos lá. As pessoas perguntam, mas quem é um investidor anjo? De acordo com a lei, que eu vou falar já, né, pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica ou até mesmo o fundo de investimento, não é isso? A lei permite isso. Agora, geralmente, o investidor anjo é uma pessoa física. Quem é essa pessoa física? Em primeiro lugar, pode ser qualquer pessoa física, pode ser um profissional autônomo, pode ser um empregado, pode ser um empresário, pode ser um aposentado, mas, veja, que não seja um endividado, pelo contrário, que ele tenha capital, dinheiro sobrando, para que ele seja investidor. Certo aí? E pelo que, né, se consta, na atualidade, na conjuntura brasileira, veja, investir numa empresa como sócio já é um grande risco, imagina você investir como anjo, que é um terceiro. Por isso, é que recomenda-se que aquele autônomo, aquele empregado, aquele aposentado, né, reserve do capital que tem, no máximo, 10% para os seus investimentos anjos. Porque o restante 90%, ele vai buscar o mercado de capitais, né, imóveis, outros investimentos. Né, investimentos seguros, investimentos de risco, né, mas risco maior é esse de anjo que ele está fazendo. Certo? Segundo, desses 10% do capital que detém, ele não vai investir só em um, né, não vai ser anjo só de uma empresa. Geralmente ele faz investimentos em várias empresas. Vai tomar tombo em algumas, mas que na média esteja tendo retorno. Essa é a ideia do anjo. Certo aí? Beleza. Então, veja que a primeira coisa que o investidor anjo tem é que preparar a sua tese de investimento. E nessa aula aqui, eu vou fazer mais pergunta do que resposta. Porque quem está preparando a tese vai responder a essas perguntas. Certo aí? Então, o que é a tese de investimento? A tese de investimento é a lógica. Você vai investir, qual é a lógica disso? Então, você tem que responder essa pergunta. Ó, como investir? Certamente você vai investir nas empresas como anjo. Né? Por que investir? Como ganhar dinheiro com isso? Como investidor anjo. Né? Você já teve uma boa noção para isso. Agora, veja. Para que, né, atenda a essa tese, é necessário obedecer a pelo menos 4 critérios. Vou só citar aqui primeiro, ó, setores, modelo, estrutura e quantidade. Venha para cá. Primeiro item, setores. Quais setores você pretende investir? Olha, então o anjo o anjo não é só aquela pessoa que vai aplicar o capital e ficar aguardando o lucro. Não é só isso não. Cuidado. Né? Então, veja, o anjo, além de aplicar o capital, fazer o aporte de capital numa microempresa ou empresa de pequeno porte do Simples Nacional, ele deve agregar valores. Porque, raciocine, a empresa do Simples Nacional, ela, né, está com uma startup. Né? Como eu expliquei, ela vai buscar o quê? Escalabilidade, só está dependendo de um capital para isso. E aí, então, o investidor anjo,
aplica um capital, mas por ela ser um embrião, então ela precisa não só do capital, mas acima de tudo, de experiência. Por isto, o investidor anjo deve agregar valores quais? Ele deve conhecer o segmento que ele está aplicando. Então, cuidado, né? Porque, de repente, outro dia eu estava falando com o meu amigo que é militar, né? Ele passou a vida toda em treinamento militar. Aí, ele se reformou, aposentou, né? E ele disse, Roberto, o que eu faço? Né? Eu sou um cara muito organizado e consegui ter um bom capital. Agora eu estou reformado, vou receber, né, as minhas aposentadorias do serviço militar e tenho o meu capital. O que eu faço? Né? Bom, ele já vinha fazendo, já vinha aplicando, comprando casas, etc. Tal. E ele estava pensando em ser investidor anjo. Né? Aí eu falei, olha, pelo que eu te conheço, você só conhece a área militar. Então, veja que vai ser muito difícil você ser anjo. É melhor, no seu caso, aplicar, né, lá no banco, uma parte, lá no Tesouro Direto, comprar imóvel, quer dizer, buscar outros investimentos, não como anjo. Porque você não vai agregar valores a uma empresa, exceto se for uma empresa que vá trabalhar, né, atuar com, né, fornecimento de bens e serviços ao Exército, Aeronáutica, Marinha, até que daria. Né? São poucas as empresas, mas ele procuraria. Se tiver alguém na condição de startup nessa área, ele poderia sim agregar valores, certo? Mas ele não conhecia, então eu falei, enquanto você não conhece, você vai investindo em outras áreas. Agora, se ele conhece uma empresa que fornece, né, material bélico, por exemplo, lá para o Exército, e é uma empresa, né, nova, que está com uma startup, então, ele, além de ser o anjo aplicando o capital, ele agrega valores, ele conhece aquele segmento. Deu para entender? Né? E, certamente, ele vai assinar um contrato onde ele, lembrando sempre que quem vai administrar, gerir a empresa são os sócios, ou o administrador que ele contratar, não o anjo. Certo? O anjo, de tempo em tempo, ele vai participar das reuniões, das assembleias da empresa, né, e colocar suas ideias e cobrar, certo? Então, ele conhece o segmento, a primeira coisa, né, ele vai agregar valores, certo? Então, se for, por exemplo, na área de cursos, né, o Roberto abriu lá a sua startup, certo aí? E qual é? Ele criou ótimos cursos de contabilidade, com toda a sua experiência, mas, né, tá faltando capital e pessoas que entendam de escolas, né, principalmente, né, de nível superior, pós-graduação, mestrado, etc. E aí, então, você que, né, tem o capital e que conhece esse segmento, né, investe na empresa do Roberto, na escola do Roberto, por exemplo. Então, tá aí. Conhece o segmento. Esse é um ponto importante. Está agregando valores, concorda? Além disso, né, você conhece muita gente da área, você tem uma rede de relacionamento, né? Então, se é na área da educação, você conhece as pessoas do MEC, as pessoas que preparam projetos para uma pós-graduação na área, né, de todas as áreas, principalmente da de contabilidade, tá? Então, já está agregando valores nesse sentido, certinho? E, com tudo isso, você abre as portas para o negócio do Roberto, ou daquele meu amigo militar, ou outras situações. Então, veja aqui, né, quais setores investir. Investir na área que você, investidor anjo, agrega valores. Entendido? Qual o modelo de negócio? Olha só. É necessário saber se o negócio é de oportunidade, né? Daí tem que responder, né, quais estão dando certo no mercado. Então, de repente, você resolve ser investidor anjo. E você tem vasta experiência em tantas áreas que você pode agregar, né, valores. E aí, então, você quer saber, né, quais negócios estão sendo de oportunidade, né? Então, olha,
quais estão dando certo, seja no Brasil ou em outro lugar, tá? Qual o modelo ideal? Então você tem que definir, você está na fase da tese de investimento, então você tem que definir qual é o modelo ideal para o seu perfil de investidor anjo, que vai, além de aplicar capital, agregar valores. Então você tem que saber qual é o modelo, tá certo? Aquele meu amigo lá, o militar, né, o modelo dele é nessa área militar, certo? E ele não conhece outras áreas, então não adianta. E qual a inovação tem trazido? Então, veja que quando você escolher um modelo de negócio, já tem que botar no papel que tipo de inovação ele tem trazido. Tá? Porque todas as startups, se você observar, né, o Google, Apple, tudo isso foi uma startup no passado. Né? Aqueles gênios ali criaram a startup. E aí, então, veja que trouxe inovação, né? Grandes mercados, negócio escalável e, né, os investidores anjos ajudaram aquilo a se transformar numa grande companhia, certo? Muito bem, então cada um desses trouxe a inovação. Então eu preciso saber, né, colocar no papel, já que eu estou fazendo a tese do meu investimento, tá? Qual a oportunidade de negócio que eu tenho, acima de tudo, que inovações está trazendo. Certo? Muito bem. Estamos colocando no papel. Né? Item 3, ó. Qual a estrutura do investimento? A primeira coisa, ó, quanto de capital eu vou investir? Geralmente o máximo é 10%, né? Que recomenda-se. Claro que você pode investir até mais, depende, né, se o seu perfil é de investidor agressivo. Né? Mas, geralmente, que não ultrapasse a 30%, porque esse é o limite que qualquer especialista recomenda. Tá? Mas, geralmente, como investimento numa startup, porque de 10 startups, né, para ter uma média de 70% não dão certo, certo? E aí, fazer a tese de investimento é fundamental para saber onde é que você está jogando o dinheiro. Né? Está mais ou menos igual ao Brasil. O Brasil, para quem conhece contabilidade, o Brasil está no passivo a descoberto. Né? Nós estamos com um endividamento muito alto em relação ao patrimônio que nós temos e arrecadação. Então, veja que nós temos aí milhões de desempregados, né? E todo mundo na expectativa de o próximo presidente vai fazer o quê para, né, acertar as contas públicas e receber o quê? Investimentos externos. Quer dizer, o investidor não quer jogar dinheiro nesse buraco que é o Brasil, se esse buraco não tem projeto de solução. Né? Então, veja aqui, quem vai aplicar numa empresa, numa startup, né, ele tem que saber quanto aplicar, certo? E seguir fazendo essa tese, conforme estamos falando. Seguindo, olha, qual a sua participação? Pronto, você vai aplicar um determinado capital numa empresa startup. Isso de inovação. Escalável, de grandes mercados. Não esqueça isso. Né? Inovação, grandes mercados, escalável. Né? Uma empresa startup que é o que te interessa, porque se ela explodir de vendas, você vai estar se dando bem. Né? Agora, lembre-se que o investidor anjo, ele não é sócio. Então, o investidor anjo é aquele que aceita ser o quê? Minoritário. Né? Como se fosse um sócio minoritário. Ele aplica um capital, independentemente do valor que ele aplicou, ele vai exigir em contrato que quer uma participação de 10%, 15%, 20%, 25%, dificilmente é mais do que isso. Certo? Então, isso vai depender do quanto de valores ele vai agregar. Né? Então, por exemplo, na minha área, tá, que eu domino, tenho aí mais de 30 anos de experiência dando aula, tendo praticado na área como dono de escritório de contabilidade, como contador das grandes empresas, como auditor, perito, escritor de boletins na área, e dou aula a vida inteira, porque meu primeiro emprego foi dar aula, e a minha especialidade é a aula de contabilidade, legislação tributária, trabalhista, previdenciária, comercial. Então, nessa área, evidentemente que eu tenho muito valor a agregar para uma escola nesse sentido. Então, se eu sou um investidor anjo de uma escola nesse sentido aí, eu vou aplicar um capital e, né, vou exigir o máximo possível de
retorno. Eu preciso saber qual a minha participação, né? Então, só tem um detalhe, que a lei 155, lá no artigo 61A, diz que a participação do investidor anjo não pode ultrapassar 50%. Quer dizer, tá? Eu posso agregar muitos valores, mas tem que deixar pelo menos 50% do lucro aos sócios. Deu para entender o raciocínio aí? Então, essa é a figura, determinar quanto que eu quero da minha participação. Vou aplicar um bom capital, mas como eu vou agregar valores demais, sou eu a peça fundamental que vou fazer com que aquela startup exploda e se transforme aí numa, né, receita escalável. Então, eu vou exigir uma participação, né, à altura. Forma de atuação. De que forma que eu vou atuar? Bom, a lei já diz, eu sou um terceiro, portanto, eu não vou participar da administração da empresa. Eu vou aplicar um capital, mas posso sim dizer que a minha forma de atuação vai ser o seguinte: eu vou fiscalizar. Eu quero que vocês tenham uma contabilidade e auditoria independente. Olha só, né? Falei, olha, eu vou aplicar um capital excelente, eu vou agregar valores e estou confiando de que eu vou trazer altos retornos e exijo uma contabilidade não a simplificada, né, do CPC de PME, apesar da lei permitir isso. Eu exijo, como investidor anjo, já vamos colocar aqui no contrato de participação, que eu quero uma contabilidade aplicando todas as normas IFRS, CPC, como se fosse uma grande empresa, porque esta se tornará uma grande empresa, porque é com esse propósito que eu estou investindo. Então veja que é um dos requisitos que, né, o investidor anjo sempre exige, certo? E os contadores têm que estar bem atentos a isso, fazer uma contabilidade de startup em nível de uma sociedade anônima de capital aberto. Né? Aplicar os 48 CPCs, conforme é ensinado no curso de Contabilidade Geral Avançada deste professor, que é o curso mais completo do país. Tá? E outro detalhe, quando você entra no negócio, já tem que estar preparado para sair também. Então tem que colocar uma cláusula lá no contrato de participação como sair do negócio. Quer dizer, tá? Você já tem que deixar bem claro. Porque a lei está dizendo o quê? Que o investimento anjo pode investir numa empresa num prazo máximo de 7 anos e nesse prazo ele tem que resgatar. Agora, o prazo mínimo é de 2 anos. Certo aí? Então você investe numa startup, o capital tem que estar lá pelo menos por 2 anos, no máximo 7. Agora, você pode fazer uma programação para dizer, não, quero ficar na empresa só 5 anos. E quero que essa empresa exploda, né, de crescimento em 5 anos, tá? E eu tiro o meu capital e faço uma outra negociação. Posso agora ser o acionista majoritário. Já coloco no meu contrato que quando terminar esse processo, não está previsto em lei, mas sou eu que fiz essa empresa crescer. Então, assim que essa empresa crescer, se isso der certo, num prazo de 5 anos, 6 anos, conforme eu estipular aqui, né, eu quero o que? Resgatar o capital com a atualização, já colocar aí o juro que tem que ser estabelecido, né, e eu posso já colocar no contrato dizendo, olha, temos um compromisso. Resgato o capital conforme a lei determina, mas essa empresa vai ter que me admitir agora como sócio. Posso colocar isso no contrato? Posso, não há nenhum impedimento. Certo aí? Quantos investimentos quer? Ah, veja só. Se você se tornou investidor anjo, é porque você tem capital. Você não está endividado, você é aquela pessoa que, né, está buscando uma forma de aplicar. E claro, você tem o mercado de capitais, bolsa de valores, aplicar em banco, que não é tão recomendável, porque tem a parte do banco, do que o banco é melhor você ir para o Tesouro Direto. Tem uma série de coisas existem aí, não é isso? Mas, se você quer aplicar numa empresa como anjo, certo? Recomenda-se no máximo 10% do capital que você possui, certo? Mas, você quer ser agressivo, quer investir mais, faça, mas que evite de passar do 30% do que você dispõe. Mas não tem lei para definir. Estou dizendo aqui aquilo que tem sido o mercado. Tá ok? Eu até recomendo a você que não deixe de assistir lá os vídeos do mestre Cássio Espina,
que é o fundador dos Anjos do Brasil, né? Se você quer ser investidor anjo, entre nessa associação e comece a participar, tá ok? Do investidor anjo do Brasil, certo? Ou então acompanhe também o mestre Nakagawa, que fala muito sobre esses assuntos, tá? Busquei muitos elementos dos ensinamentos dele e trouxe aqui para vocês, tá? Muito bem. Então, quantos investimentos, né, quer? Então, olha só que... Quantos investimentos você quer? Aí você deve estar perguntando, o que é isso, Roberto? Olha só. Quantos investimentos pretende? Porque se eu como investidor anjo, reservei 10% do que eu tenho de capital para investir em startups do Simples Nacional, eu tenho que também variar, né? Eu não vou investir só numa empresa todos esses 10% que eu tenho. Eu invisto 3% numa empresa do capital que eu tenho, 4% do que eu tenho em outra empresa e faço, né, vou variar, certo? Por quê? Porque eu estou correndo o risco de, se eu apliquei em 5 empresas, 2 ou 3 não dá certo, mas que 1 ou 2 eu acertei na mosca, é a grande loteria que vai me trazer grandes retornos. Então eu vou tomar prejuízo, né, em algumas, tá? Mas na média, eu vou estar tendo grande retorno. Quer dizer, essa é a pegada, é a jogada do investidor anjo, certo? E qual o ciclo desses investimentos? Aí está. A lei diz que é num prazo mínimo de 2, máximo de 7. Então, obedecendo a isso, você cria o seu ciclo, né? Você quer deixar 7 anos aplicados naquela empresa? Não necessariamente, esse é o máximo que a lei estabelece. Você pode criar seu ciclo, dizendo, olha, eu vou investir como startup, né, que é nada mais, nada menos do que não só aportar capital, mas agregar valores com a minha experiência, com a minha rede de relacionamento, com a abertura de portas que eu vou dar àquela startup para a escalabilidade das receitas. Então, veja que eu não quero ficar 7 anos. 7 anos é muito tempo. De repente, eu quero colocar um ciclo de 4 anos. Depois de 4 anos, eu resgato esse capital, tenho o rendimento e ainda, né, quero me tornar sócio definitivo daquela empresa conforme eu acordei. Então, eu posso estar fazendo um ciclo dessa forma, ou de 5 anos. É questão de colocar na tese. Finalizando, veja só. Quando você tiver respostas para todas essas perguntas aí, colocadas no papel, você tem a sua tese de investimento. Então, você está pronto para ser o anjo da guarda de uma série de startups no mercado. Certo aí? Então, se você está gostando desse vídeo, por favor, me ajude e curta aí para que eu fique estimulado para lançar novos vídeos e mais. E se inscreva aí no nosso canal para que você possa tomar conhecimento dos novos vídeos deste professor. Você está vendo que os meus vídeos são bem diferentes, né? Porque muita gente diz, você está só falando, tá para desenhar? Veja que eu desenho tudo. Você não está só no auditivo, você está no visual, você está no sinestésico, você está tendo um aprendizado completo com todos os exemplos. Se você está gostando, acompanhe a gente, tá ok? Seguindo, continuando o assunto investidor anjo, tá ok? Olha só, agora eu vou falar das disposições legais, né? Conforme você viu aí, nós temos aí 2 normas importantes. A Lei Complementar 155, que trouxe o artigo 61 A, B, C e D, que traz a figura do investidor anjo para as empresas do Simples Nacional. Certo aí? E aí, em seguida, nós temos que entender a tributação do rendimento do investidor anjo mais adiante. Tá ok? Tudo aqui nessa aula, beleza? Então, acompanhe.
Item 2.4.2, disposições da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, incluído pela Lei Complementar 155 de 2016. Então, repito, a Lei Complementar 155 de 2016 alterou, quer dizer, incluiu na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, o quê? A parte do investidor anjo. Beleza? Então, vamos lá. São 4 itens, artigo 61A, B, C e D. Tá ok? O mais importante é o A, que trata praticamente de tudo. Então, vamos ficar um bom tempo aqui falando do artigo 61A. Tá ok? Muito bem. Então, vamos pontuar aquilo que já víamos falando, agora já observando o texto legal. Veja, o caput do artigo 61A diz assim, ó, para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos. Então, ele está dizendo o quê? Para incentivar as startups, conforme já falamos, certinho? A sociedade enquadrada como microempresa e empresa do pequeno porte, nos termos desta lei complementar. Qual lei complementar? 123 de 2006, que é a lei complementar que trata do Simples Nacional. Então, ele está restringindo aí a figura do investidor anjo para as startups enquadradas como Simples Nacional, ME ou EPP. Certinho? Poderá admitir aporte de capital, ou seja, pode admitir o investidor anjo, que não integrará o capital social. O que quer dizer isso? Não integrará o capital social. Quer dizer que o investidor anjo não é sócio. É um terceiro investindo na empresa como sócio fosse, mas não é sócio. Entendido? Seguindo, o parágrafo 1º do artigo 61A diz o quê? As finalidades de fomento à inovação e investimento produtivo. De novo, aqui o parágrafo 1º está dizendo que o objetivo do investimento anjo é para as startups, conforme já explicado, certinho? Deverão constar no contrato de participação. Observe o termo deverão, ou seja, é obrigado fazer um contrato e constar lá a finalidade deste contrato, que é o quê? Fomentar, né, as startups, certo aí? Então veja que se você não colocar uma cláusula informando esse objetivo aqui, não é contrato de participação de investidor anjo. Repito, para que seja um contrato de investidor anjo, há que se ter uma cláusula dizendo da finalidade deste contrato de participação, que é fomentar a inovação e investimento produtivos, que são as startups, conforme falamos. Não é isso? Muito bem. Com vigência não superior a 7 anos. Quer dizer, esse contrato de investimento anjo não pode ser superior a 7 anos. Então, esse é o prazo máximo para o contrato, certo? Então, no máximo, em 7 anos, o investidor anjo tem o direito de fazer o resgate do capital aplicado, certinho? Pode prorrogar? Não, não há previsão legal para a prorrogação. Esse é o prazo máximo, certinho? Pode ser um prazo menor? Pode. Feito um prazo menor, pode prorrogar? Não há previsão legal que tratou do assunto, nem que impeça. Portanto, eu entendo que sim, certinho? Porque todos os contratos previstos no Código Civil, sempre que se estabelece um código prazo máximo, se fizer com prazo inferior, em comum acordo, permite-se pelo menos uma prorrogação desde que não extrapole,
certo? Mas isso não tem previsão legal, tá? É uma interpretação, certinho? Muito bem. Agora, o que diz o parágrafo 2º? O aporte de capital, o dinheiro que o investidor anjo vai jogar na ME ou EPP, poderá ser realizado por pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando, então, que a gente ainda vai falar nesse tópico, um dispositivo mais no final, que aqui nas pessoas jurídicas, tá, são qualquer pessoa jurídica, tá, independentemente do seu regime tributário. E, inclusive, o fundo de investimento, tá ok? Fundo de investimento, tá, também faz parte. Entendido? Denominado investidor anjo. Pronto, então investidor anjo pode ser pessoa física ou pessoa jurídica que vai fazer o aporte de capital na sociedade, tá? Ou na empresa do Simples Nacional, ME ou EPP. Entendido? Seguindo, o parágrafo 4º. Agora vamos falar só do investidor anjo, dividido aqui em incisos 1º, 2º, 3º. Olha só, o inciso 1º não será considerado sócio, quer dizer, investidor anjo não é sócio da ME ou EPP. Não é porque ele aplicou um capital que ele é sócio, tá? Nem terá direito a gerência ou voto na administração da empresa. Então, veja, aqui está aquela verdadeira filosofia do investidor anjo numa startup, né? Aquilo que nós falamos logo na aula anterior. O que eu disse? Né? De que o investidor anjo, dentro da lógica, para fazer a sua tese de investimento, ele vai procurar o quê? Né? Ele vai procurar uma ideia? Não. Ele vai procurar um embrião. Né? A empresa já está constituída, já existe ali o protótipo, né, de uma inovação, tá? De uma solução, de uma situação, mas que, né, atende a um grande mercado, escalável, aquela questão toda, certo? Então, veja que o investidor anjo, ele não entra só aportando o capital, né? Não é só o dinheiro dele que interessa. Interessa, acima de tudo, o quê? A parte em que ele vai agregar valores. Né? Então, o investidor anjo vai entrar com a sua experiência, vai entrar com o seu relacionamento com pessoas da área, né? E a sua capacidade de abrir portas e fazer com que essa startup exploda na sua geração de receitas. De forma que o investidor anjo não é sócio, nem vai administrar a empresa. Mas claro que ele vai querer, né, uma reunião, uma assembleia de tempo em tempo para que ele possa colocar suas ideias e também cobrar que estejam sendo aplicadas. Né? Por isso é que no contrato de participação interessa ao investidor anjo colocar um dispositivo quando é que interessa a ele também sair fora. Porque muitas das vezes isso lida com pessoas, né, e pequenas empresas, na maior parte delas, são desorganizadas, não vale a pena estar numa empresa desorganizada onde você não sabe para que rumo está indo. Daí sempre valorizar uma contabilidade bem feita e uma auditoria para que o investidor anjo tenha segurança de que seu dinheiro está tendo clareza, né, na resposta dos seus anseios como investidor anjo agregando valores. Tá? Então, veja, investidor anjo, ele não é sócio, ele nem participa da gestão e ele nem é majoritário, né, porque ele só pode participar no máximo, né, com 50% do lucro. Né? Então, de forma que ele é aquele que admite ser minoritário, que aporta um capital e agrega valores e vai estar ali, né, comendo pelas beiradas, por assim dizer, que vai estar de tempo em tempo participando das reuniões e cobrando o que foi proposto já no projeto. Certinho? Inciso 2º, não responderá por qualquer dívida da empresa. Então, pronto, está aqui. Esse é o lado bom para o próprio investidor.
Se ele não é sócio, ele não responde pelas dívidas da empresa, certo? Mas é muito importante estar atento se a empresa está se endividando ao ponto de se enforcar pela frente. Por isso, a cláusula de quando, né, sair da sociedade, sair, né, retirar o seu investimento também. Inclusive em recuperação judicial, não se aplicando o artigo 50 do Código Civil. O que quer dizer isso? Olha só, parte muito importante, ó, para o investidor anjo. O investidor anjo aportou capital, participa do resultado, agrega valores, né? E como ele não é sócio, ele não responde pela dívida da empresa, é justo isso, né? Não coloque essa em risco. E, inclusive, em recuperação judicial. O que quer dizer isso? Bom, você que fez já o meu curso de Direito Empresarial, o meu curso de Contabilidade Geral Básica, Contabilidade Geral Avançada, que eu trato muito desses assuntos, falências, concordatas, que foi extinta, no lugar veio a recuperação judicial, né, e extrajudicial. Então, recuperação judicial é aquele caso em que a empresa está em dificuldade e ela, então, pede água à justiça. Qual é? Ele pede à justiça que prorrogue o prazo da dívida, né, ou reduz o valor com a concordância dos credores. Né? E se os credores não concordarem, há um grande risco da recuperação judicial ir para uma falência. Quer dizer, em tese, a empresa que está em dificuldade, ele pede a sua recuperação judicial, ele tem 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação. Se não apresentar o plano, o juiz tem que decretar a sua falência, e se apresentar o plano, tem que ser aprovado pelo comitê dos credores, e uma série de coisas dessa maneira. Só que você perceba que quem está pedindo a recuperação judicial é a empresa que recebeu o investimento do Simples Nacional ML ou EPP, certo? E o que vai acontecer com isso, com a empresa, né, o investidor anjo não responde. Outro ponto importante também é que ele diz aqui, ó, não se aplicando o artigo 50 do Código Civil. Esse artigo 50 do Código Civil trata da desconsideração, né, da personalidade jurídica. O que quer dizer isso? Veja, por exemplo, nós temos o direito do trabalho. Você já fez o meu curso de reforma trabalhista? Eu trato muito desse assunto lá, claramente. Mas vamos só dar uma sintetizada aqui. Veja, nós falamos que, por exemplo, quando você abre uma sociedade limitada, né, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social, não é assim? Solidária é limitada ao valor do capital social. Isso quer dizer o quê? Que a empresa faliu e deixou dívidas. Claro, se essa dívida é maior do que os seus ativos, tem um passivo a descoberto. O sócio responde com relação a essa dívida da empresa? Depende. Se tiver uma parte do capital ainda não integralizado, aí sim o liquidante pode ir lá no patrimônio do sócio. Do contrário, não. Ele já integralizou e a sua responsabilidade é limitada ao valor do capital social. No entanto, essa limitação não se aplica a 4 dívidas. Dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, dívidas consumeristas, né, e da legislação ambiental. Então, veja que para a dívida trabalhista não há responsabilidade limitada do sócio. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa não pagou a dívida trabalhista do empregado e isso está rolando na justiça, o juiz pode, né, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e buscar no patrimônio dos sócios, ou seja, piorar o patrimônio dos sócios. Tá, ok? Então isso é o quê? Aplicação do artigo 50 do Código Civil, para você ter uma ideia. Tá, ok? Outra situação. Você sabe que em 2011 veio a lei, né, que permite fazer o quê? Extinção de uma pessoa jurídica, né, rapidamente. Porque no passado não dava. No passado você tinha que acertar todas as suas contas para poder dar baixa na pessoa jurídica, e a pessoa jurídica nunca era dada baixa. Aí chegou essa lei e permite. E eu sempre faço as minhas críticas, né? Por isso, não deixe de assistir minha aula de Direito Empresarial, porque lá eu explico isso direitinho. Veja, que muita gente diz, não, mas essa lei é uma maravilha, porque agora eu peço a baixa da empresa e eles dão baixa rapidinho. Só tem um detalhe, né? Veja, se a empresa... Eu pergunto, que tipo de empresa que você tem interesse em encerrá-la? É uma empresa que está tendo sucesso, muito lucro? Você já quer fechá-la? Claro que não.
Claro, geralmente querem fechar uma empresa que está dando prejuízo e endividada. Certo aí? Agora, você fecha uma empresa endividada e como é que fica a dívida? A pessoa jurídica foi extinta. Aí aplica-se o Código Civil, artigo 50, onde, se a pessoa jurídica foi extinta, né, houve o quê? Né, a despersonificação da pessoa jurídica, então a dívida da empresa se transfere automaticamente para a pessoa física dos sócios. Enfim, resumindo, né, o que o legislador aqui está dizendo é o seguinte, que aconteça o que acontecer, tá? Se a empresa foi para recuperação judicial ou foi para falência, deixou dívidas, tá? E aquela dívida já está atingindo o patrimônio do sócio, mas não atingirá o investidor anjo. Isso é muito bom para o investidor anjo. Entendido aí? Um ponto importante para o investidor anjo. Quer dizer, o investidor anjo só tem o risco de que aquela empresa não dê certo. Tá ok? Fora isso, ele não corre esse tipo de risco de aquela empresa ir para a recuperação judicial, a antiga concordata, ou ela quebrar e deixar dívida, né? O patrimônio do investidor anjo não será atingido como será atingido o patrimônio do sócio. Deu para entender aí? Bom, terceiro, será remunerado por seus aportes, quer dizer, ele aplica capital numa ME ou EPP como investidor anjo e terá direito de participar no lucro. Então, por isso, ó, será remunerado por seus aportes nos termos do contrato de participação pelo prazo máximo de 5 anos. Olha só que interessante. Você viu que quando o investidor anjo aplica um capital, né, primeiro tem que ter um contrato de participação. E esse contrato de participação tem um prazo de vigência máxima de 7 anos. Entendido aí? E veja que essa remuneração, olha, pode ser feita no máximo até 5 anos. Tá vendo aí? Aí você, mas se o contrato é de 7 anos, ela recebe participação no lucro por 5 anos. E o restante, quando ele for resgatar o capital, tá, vai receber o quê? A atualização desse capital. Entendido aí? Muito bem. Seguindo, ó. Agora, o parágrafo 5º. Então, o 4º você viu que tratou do investidor anjo. Agora, o 5º, ó. Para fins de enquadramento como ME ou EPP, os capitais aportados não são receitas da empresa. Você que está fazendo o meu curso de Simples Nacional sabe muito bem o seguinte, que para que uma empresa possa optar pelo Simples Nacional ME, microempresa, tem que provar que no ano anterior faturou teve receita bruta de até R$360 mil, não é isso? Ou teve receita bruta acima de 360 mil no ano anterior, mas não ultrapassou a 4 milhões de reais este ano, até 31 de janeiro, pode optar pelo Simples Nacional. Certo aí? Beleza. Só para recordar um pouquinho, né? Agora, eu falei que a receita bruta de até 4 milhões e 800 mil. O que o legislador está dizendo é o seguinte, ó, que o capital aportado pelo investidor anjo não é receita da ME ou EPP, portanto, não entra ali no limite dos 4 milhões e 800 mil. É essa a ideia, para que ninguém tenha dúvida. Tá certo? Porque isso não é receita da ME ou EPP. Muito justo. Tá certo? O parágrafo 6º diz o quê? Ao final de cada período, o investidor anjo fará jus à remuneração correspondente ao resultado distribuído conforme contrato de participação não superior a 50% do lucro. Não superior a 50% do lucro. Então, veja que o legislador está dizendo o seguinte, tá? A ME ou EPP pode admitir investidor anjo, mas tem que ter um contrato de participação. Uma das cláusulas vai dizer qual é a participação desse investidor anjo no lucro daquela empresa. Certo aí? Pode colocar qualquer percentual pactuado, desde que não exceda a 50% do lucro, para preservar os outros 50% do lucro aos sócios da ME ou EPP. Entendido aí? Para que não haja exagero, porque 50% já é muito. Certo aí? Mas
Claro que dependendo do investidor anjo, que vai agregar muitos valores para a sociedade, pagar 50% a ele é barato, certinho? Olha só, você que está assistindo a esse vídeo no YouTube, veja que o Roberto dá aula assim, demonstrando tudo no quadro, esclarecendo, exemplificando, e o Roberto quer postar mais vídeos se vocês estiverem gostando. De forma que, se está gostando, me dê um sinal. Curta e se inscreva no nosso canal para que os próximos vídeos sejam orientados, repassados, avisados a você. Tá ok? Seguindo, dando continuidade ainda no assunto investidor anjo, especificamente a Lei Complementar 155, que alterou a Lei Complementar 123 do Simples Nacional, no que tange ao investidor anjo, tá ok? Então, na sequência, veja o parágrafo 7º, que diz: o investidor anjo somente pode pedir resgate após 2 anos do aporte de capital ou prazo maior, conforme o contrato, e seus haveres serão pagos na forma do artigo 1031 do Código Civil, não podendo ser de valor superior ao capital corrigido. Vamos trocar isso em miúdos. Olha só, você está vendo aí que o investidor anjo, primeiro, tem que fazer um contrato de participação com a microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja inscrita no Simples Nacional, e assim ela está regulada pela Lei Complementar 123, certinho? Bom, lá no contrato, o prazo máximo para que ele resgate o seu capital é de 7 anos, pode ser menos, tá ok? Agora, veja que ele pode resgatar num prazo menor, no entanto, nunca inferior a 2 anos. Da data em que ele aportou o capital. Não é a data do contrato, da data em que ele aportou o capital. Certo aí? Outro detalhe importante é que no contrato, a lei está dizendo prazo mínimo de 2 anos. Quer estipular um prazo de 3 anos, 4 anos, 5 anos para fazer esse resgate, né? Então, nesse caso, tem que colocar no contrato. Certo aí? Escrever: e seus haveres serão pagos na forma do artigo 1031 do Código Civil. Opa, aí o assunto já é para contador. Né? Porque, veja, o artigo 1031 do Código Civil está dizendo que, em certos casos, os sócios terão direito de receber, pelo capital que ele investiu na sociedade, o valor patrimonial. O que quer dizer isso? Nós que somos contadores sabemos. Valor patrimonial é levantar um balanço especial, pegar o valor do patrimônio líquido e dividir o quê? Pelo total de ações. Ou pegar o valor do patrimônio líquido e dividir pelas cotas. Certo aí? Aí eu vou ter aí o quê? O valor patrimonial da ação. Tá ok? Então, se a sociedade é anônima, tem ações. Mas a SA não pode estar aqui no Simples Nacional. Certo aí? Então, estamos falando de uma sociedade limitada em geral. A limitada tem capital dividido em cotas. Tá lá. O capital social da sociedade limitada é de R$100 mil divididos em 10 mil cotas de R$10 cada. Pronto. Qual é o número de cotas? 10 mil. Então, o patrimônio líquido da empresa deu o quê? 1 milhão. Eu pego 1 milhão, divido por 10 mil e eu vou encontrar o valor patrimonial da ação. Certo aí? E aí, a devolução do capital, tá, será na forma do artigo 1031. Só que esse artigo 1031 do Código Civil está dizendo o seguinte: isso se não tiver regra, porque se você impor uma regra no contrato, então segue-se a regra. Por isso é que você tem que tomar cuidado nisso aqui, tá? E coloque uma cláusula logo no contrato de participação de que
O mais justo é o quê? Que o investidor anjo receba aquele capital que ele aplicou, né, acrescido de quê? De atualização. Certo aí? Mas vai depender também da sociedade. Porque se é uma sociedade que acumula uma reserva de lucro ao longo do tempo grande, o valor patrimonial vai dar muito mais do que o valor do capital corrigido. Certo? Então, isso depende muito de um bom contador como você, que vai ali assessorar o investidor anjo, dizendo, vamos escrever aqui uma cláusula, né, onde, seguindo o artigo 1031 do Código Civil, tá, que a devolução é nos termos de quê? Do valor patrimonial previsto no Código Civil ou o valor do capital corrigido. Né? Mesmo porque ele está dizendo, ó, não podendo ser maior que o capital corrigido. Então você está vendo que aqui tem uma previsão do seguinte, a empresa está em dificuldade, patrimônio líquido lá com prejuízo, então o valor patrimonial, está vendo ali, vai dar o quê? Menos do que o capital corrigido. Se você não colocar uma cláusula direitinho aqui, terá que ser esse valor. Agora, se você colocar uma cláusula, o investidor anjo vai resgatar o capital corrigido, que é o limite máximo. Entendido? Muito bem. Então, resumindo, o investidor anjo aplicou um capital de 1 milhão. Daqui 2 anos ele pode resgatar, que é o prazo mínimo. Mas quer resgatar no prazo maior? Então coloque no contrato, digamos 4 anos. E aí, qual o valor que ele vai receber? Certo? Se não colocar uma cláusula, vai ser de acordo com o artigo 1031, que é o valor patrimonial. E, como está limitado ao capital corrigido, então ele está colocando aqui o que? Valor patrimonial em situação, né, de déficit. E aí seria um valor menor, às vezes, do que o capital que a pessoa investiu. Então, para que não incorra disso, a sugestão é o contador colocar uma cláusula de que vai resgatar o capital corrigido conforme tal índice. Certinho? Seguindo, parágrafo 8º, o disposto no parágrafo 7º, que é o resgate, não impede a transferência de titularidade. Então, ele está dizendo o seguinte, que o investidor anjo, ele pode tanto resgatar, ou então ele vender a sua parte a terceiro. Né? Então, troca-se o anjo. Tá ok? Aí ele vai cobrar o valor que ele pactuar. Certinho? Mas tem mais, olha só. O parágrafo 9º diz, ó, a transferência de titularidade a terceiros alheio à sociedade dependerá de consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual expressa em contrato. Isso é uma coisa que sempre se coloca nos contratos, até no contrato social dos sócios, né? Sempre quem é que tem preferência? Geralmente as pessoas da sociedade. Então, o investidor anjo quer vender a sua parte, o seu capital, né? A sua parte contratual, quer transferir para outra pessoa, então ele tem que dar, primeiro, preferência a quem? Aos sócios. Certo? Se os sócios não quiserem, é que ele vai poder vender para terceiro. Tá? E isso tem que estar bem estipulado lá no contrato, tem que estar escrito. Certinho? O parágrafo 10º. Olha só, aqui já vem a parte tributária. É muito importante, olha só. Você viu que a regulamentação da tributação do rendimento do investidor anjo advém de uma instrução normativa da Receita Federal. Aí você diz, mas pode isso? Pode isso, Arnaldo? Então, veja que aqui estamos tratando da Lei Complementar 155 de 2016, que o quê? Incluiu artigos 61 A, B, C e D lá na Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, repito. Então, ele está colocando assim, ó, parágrafo 10º. O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação sobre a retirada do capital investido. Então, veja aqui o seguinte, a regulamentação veio mesmo o quê?
do Ministério da Fazenda, a instrução normativa da Receita Federal, que é vinculada ao Ministério da Fazenda. Certo aí? Bom, só que ela regulou tudo. Porque você vai ver que o investidor anjo, ele pode ter o rendimento, o quê? Participação no lucro, que é um rendimento, o resgate do capital corrigido, essa correção monetária é outro rendimento, e pode também ele transferir, vender a titularidade do seu investimento e ter um ganho de capital aí. Então ele pode ter 3 tipos de rendimento, não é isso? O que está previsto aqui é um só tipo de rendimento, que é o capital investido. Né? O legislador aqui não deu a cobertura adequada. No entanto, o Ministério da Fazenda fechou os olhos e diz, não, eu regulamento tudo. E regulamentou os 3 itens, e aí cabe a você, que é advogado, né, encontrar aí uma brecha para, se necessário, levar o assunto ao judiciário. Certo? Muito bem, mas né, o nosso papel aqui é ser conservador e explicar a norma e a regra tributária. Então, eu só coloquei uma rápida crítica aqui, né, porque o que está previsto aqui permite, sim, o Ministério da Fazenda regulamentar, como regulamentou, mas permite regulamentar somente o quê? Né, a tributação da retirada do capital investido, ó. Não dos outros rendimentos, mas o Ministério da Fazenda interpretou que pode regulamentar tudo, certinho? Seguindo, agora, assim encerramos o artigo 61A. Agora o artigo 61B. A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem a fruição do Simples Nacional. Certamente quis dizer o legislador aqui que o investidor anjo, ele aportou um capital e, eventualmente, pode fazer um aditivo nesse contrato e fazer novos aportes especiais e nem por isso altera a fruição normal do Simples Nacional da investida. Ou ele pode, então, até mesmo o quê? Mudar essa titularidade para um terceiro, né? E esse adquirente pode fazer um novo aporte por meio de um aditivo e isso não muda a fruição normal do Simples Nacional da entidade investida, a empresa investida, certo? Artigo 61C. Em caso de venda da empresa, o investidor anjo terá preferência na aquisição, bem como direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital nos termos e condições que forem ofertados aos sócios regulares. Bom, primeiro, essa parte aqui. Veja, eu estou falando de quê aqui? Aliás, a norma está falando de quê? Aqui, olha, venda da empresa, a ME ou a EPP, que recebeu o investimento anjo, aporte de capital, né? Tá lá. Vai vender a empresa ou um dos sócios quer vender a sua parte. Aí tem que verificar o contrato social. Se vai vender a sua parte, ele tem que dar preferência ao outro sócio, geralmente tem essa cláusula, né? Ou se não tiver, tá, ambos querem vender a empresa, por exemplo, tem que dar preferência a quem? Ao investidor anjo, que tem direito de adquirir aquela empresa, ou uma parte dela, certo? Outro caso aqui é, bem como direito de venda conjunta. O que quer dizer isso? Né? Então, veja aqui, o investidor anjo pode estar comprando a empresa e tá, ao mesmo tempo, vendendo a sua titularidade do aporte de capital e tem que dar o quê? Nos termos e condições que foram ofertados aos sócios regulares. Enfim, né? A norma está permitindo tanto vender a empresa, dando preferência ao investidor anjo, como esse investidor anjo né, pode estar vendendo a empresa e o investidor anjo vendendo a sua titularidade. Certinho? E 61D. Os fundos de investimentos poderão aportar capital
como investidor anjo em ME e EPP. Então, isso aqui já falamos bastante. Então, quem é que pode ser investidor anjo? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica e também os fundos de investimento poderão aportar capital na condição de investidor anjo. Certo aí? Se você está acompanhando essa aula aí no YouTube, está gostando, porque eu estou falando por completo, explicando a norma, tintim por tintim, assim quero fazer também de outros assuntos também e ajudar as pessoas aqui no YouTube, tá ok? Se você está gostando, apoie nosso trabalho, incentive nosso trabalho, curta e se inscreva no nosso canal. Seguindo, para finalizar com chave de ouro, agora sim vamos tratar da tributação dos rendimentos do investidor anjo. Está aqui, item 2.4.3 aqui do seu curso de Simples Nacional mais MEI, tributação dos rendimentos do investidor anjo. E a regra está na Instrução Normativa 1719 de 2017. Volto a falar. Quer dizer que pode regulamentar por meio de uma instrução normativa? Na verdade, ela está na lei, lá no parágrafo 10º do artigo 61A, que diz o quê? Da Lei Complementar 155, que diz o quê? Que cabe ao Ministério da Fazenda regulamentar a tributação do rendimento do investidor anjo, como já falei. Tá ok? Então vamos entrar no assunto. Mas antes, porém, quero que você lembre do seguinte: se for seguir a lei está dizendo que somente pode haver aporte de capital de investidor anjo se, quando se trata de uma empresa que esteja no Simples Nacional, ME ou EPP do Simples Nacional. Então, está sim lá no artigo 61A da Lei Complementar 155, que introduziu a Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Mas, no campo tributário, está aqui o artigo 1º dessa instrução. Eu até entendo que esse artigo 1º dessa instrução, esse parágrafo único, é ilegal, porque a norma do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, diz que somente o Comitê Gestor do Simples Nacional pode regulamentar o Simples Nacional. No entanto, está aqui uma norma tributária regulamentando uma parte do Simples Nacional. Agora, aquele raciocínio, de que ele veio para o bem ou para o mal? Ele veio para o bem, o que é extensivo, ele abre. Como assim? Está aqui, parágrafo único. Admite que a ME e EPP não precisa adotar o Simples Nacional para receber aporte de capital de investidor anjo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: basta que uma empresa tenha receita bruta de até 4.800.000, mesmo não estando no Simples Nacional, de repente está no lucro presumido ou lucro real. A norma tributária está admitindo que receba aporte de capital e receba esse tratamento tributário. E eu entendo que aqui o legislador ele quer o máximo possível de investimento anjo e tributar o rendimento, certo? Aí, aumentar a arrecadação, na verdade. Mas, enfim, vamos lá. Conclusão, na prática, você diz, então, Roberto, na prática, pode ou não pode ter investidor anjo em empresa ME e EPP que não optou pelo Simples Nacional? Primeiro, ME, nós temos que entender o seguinte, que a Lei Complementar 123, ela é o quê? Uma lei que trata de duas coisas: Estatuto da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Sistema Simplificado de Tributação Simples Nacional. Certo aí? Muito bem. Então, o fato de uma empresa ter faturado no ano anterior até 360 mil, ela é
uma microempresa. Se faturou mais do que isso, receita bruta, e não ultrapassou a 4.800.000, ela é uma empresa de pequeno porte pelo estatuto da micro e pequena empresa. Tá certo? Agora, ela tem o direito de optar pelo Simples Nacional. Tem o direito, mas não é obrigado. Se ela quiser, ela pode optar pelo lucro presumido ou lucro real. Certo aí? Agora, a Lei Complementar 155, quando introduziu aí o artigo 61A, ela está dizendo que somente tem direito ao investimento anjo se ela optar pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar. Né? Então, aqui, a legislação tributária está dando o quê? Uma interpretação abrindo, dizendo, não, você, microempresa, que faturou só até 360.000 no ano anterior, você, empresa de pequeno porte, que faturou só até 4.800.000 e, de repente, por algum motivo, preferiu optar pelo lucro presumido ou lucro real, também pode optar, também pode ter direito ao aporte de capital de investidor anjo. Então, ele está abrindo. Entendido aí? Então, na prática, pode. Porque ninguém vai brigar com você. Certinho? Agora, a questão é tributar, que é o nosso assunto aqui agora. Veja, rendimento. O que é rendimento? Veremos aqui agora. Certo aí? Imposto de renda retido na fonte e bases de cálculo. Vamos lá. O artigo 2º dessa instrução normativa 1719, ou seja, 1719, diz o seguinte, ó, primeiro rendimento é a participação no lucro. Então, o investidor anjo não tem direito de participar no lucro limitado em 50% do lucro. Esse é o primeiro rendimento. Segundo rendimento está no artigo 3º, ó, ganho na alienação da titularidade. Esse é o caso do investidor anjo que o quê? Transferiu, né, o seu investimento para outra pessoa e cobrou acima do valor que, né, ele investiu. E ele tem um ganho aqui, certo? E o artigo 4º, ganho no resgate. Bom, o investidor anjo tem que resgatar obrigatoriamente num prazo máximo de 7 anos, podendo ser menos, desde que estipule no contrato. Quando ele resgata, se ele resgata acima do valor que investiu, ele está tendo aqui um ganho no resgate. Então, são esses 3 os rendimentos. E todos eles são rendimentos tributáveis sujeitos a imposto de renda retido na fonte. Entendido? E aí, veja, o artigo 5º, parágrafo 3º dessa instrução, tudo dessa instrução, tá? Porque o campo tributário é a instrução da Receita Federal. O imposto deve ser retido na fonte quando do pagamento. Bom, quando você faz o meu curso de imposto de renda da pessoa física, você vai ver que o meu curso de imposto de renda da pessoa física é o único curso mesmo de imposto de renda da pessoa física. O restante que você tem no mercado, em geral, claro, respeitando o que há no mercado, mas lá mais se tem é o quê? Como se opera o sistema da Receita Federal. E lá no meu curso eu explico tudo, o que é carnê-leão, o que é retenção, quando se faz essa retenção, tá? Então, te preparo a filosofia da regra. Então, a lei da retenção na fonte diz o quê? Que a retenção acontece pelo regime de caixa, ou seja, quando do pagamento ou crédito. Então, essa é a regra geral. Então, isso está sendo aplicado aqui, tá ok? Então, por exemplo, no caso da participação no lucro, quando é que vai incidir imposto na fonte? Quando a pessoa jurídica pagar essa distribuição de lucro ao investidor anjo. É naquele momento que está ocorrendo o fato gerador do imposto na fonte. Quando é que tem que recolher, é um assunto que veremos já já, tá bom? Muito bem. E no artigo 3º, o ganho na alienação da titularidade. Aí o artigo 6º diz, ó, esse imposto vai incidir quando da alienação. Alienou, incidiu, independentemente de ter recebido ou não, porque ele colocou isso claramente aqui agora. Tá ok? Muito bem. E no caso do ganho no resgate, o artigo 5º, parágrafo 1º e 2º diz, ó, esse imposto vai incidir quando do resgate. Né? Como assim? Está lá, né, o investidor anjo aplicou R$200.000. Daqui 5 anos, de acordo com o contrato, ele resgatou o valor. No momento que ele resgatou esse valor, se teve um acréscimo, né, de atualização, essa atualização é o ganho que está sujeito a imposto retido na fonte. Né? Por falar nesse ganho, vamos lá especificar. Né? Qual é a parte que incide imposto de renda? Qual é a base de cálculo? Então, no caso da participação no lucro, é o valor do lucro que foi distribuído ao investidor anjo. Tá? Essa é a base de cálculo. Agora, quando se trata de o investidor anjo, né,
transferir a sua titularidade é o valor da alienação menos o capital aportado. Se tiver uma diferença positiva, porque às vezes pode estar vendendo com prejuízo, aí não vai incidir imposto, tá? Essa diferença positiva. Então, ele investiu R$100.000 de capital e conseguiu alienar, né, para terceiros por 150 mil, então tem uma diferença positiva de 50 mil que é tributável. Entendido aí? E no caso do resgate, então aplicou R$1 milhão e depois de 3 anos, conforme o contrato, resgatou 1.300.000. Esse valor do resgate menos o aporte, esses 300 mil, é a diferença positiva, que é tributável. Entendido aí? Agora a questão é qual é a alíquota. Isso está aqui no artigo 5º, tabela regressiva. Que tabela regressiva? Essa tabela regressiva é aquela mesma tabela regressiva que incide nas aplicações, né, financeiras, tá, renda fixa e renda variável lá, que você estuda lá no meu curso de contabilidade geral avançada, tá? Também lá no curso de imposto de renda da pessoa física. Mas enfim, aquela tabela progressiva, que quer dizer o seguinte: quanto mais tempo deixar aplicado, o rendimento vai merecer uma tributação menor. Então o governo quer que você deixe aplicado o mais tempo possível. Então no caso aqui, né, vai depender do seguinte: a partir do momento que fez o aporte de capital, quanto tempo levou para você resgatar o valor, certo? Ou recebeu a distribuição de lucro. Então, a regra está dizendo aqui o seguinte, ó, tabela regressiva, ó, 22,5%, que é a alíquota maior, né? Até 180 dias. Então, você aplicou um capital agora, né? E vai depender qual dos rendimentos. Certo aí? Então, a distribuição de lucro ocorre após 2 anos de aplicação. Certo aí? Então, 2 anos são 720 dias. Então, não é o caso aqui. Agora, de repente, alienou a sua participação, né? A titularidade. Aí, alienou em quanto tempo? Você aplicou capital numa empresa hoje e, num prazo de menos de 6 meses, você alienou. E aí teve essa diferença positiva. Essa diferença positiva vai ser tributada em 22,5%. Deu para entender o raciocínio? Agora, fez o aporte de capital e foi a alienar num prazo maior, qual é? Quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota. Então está aqui, 20% se alienar, né, se alienou o quê? Após 6 meses até 1 ano, 360 dias. Tá? E essa alíquota cai para 17,5% se alienou, por exemplo, após 1 ano, mas até 2 anos, 720 dias. E cai para a alíquota menor, que é a de 15%, se alienar acima de 2 anos. Então, tá lá. Digamos que aplicou o capital, o investidor anjo aplicou o capital, hoje, certo? Daqui 3 anos fez o resgate. E aí, veja, aplicou 1 milhão e resgatou 1.300.000. 1.300.000 menos 1 milhão, diferença positiva 300 mil. Como resgatou em 3 anos, 3 anos é acima de 720 dias, acima de 2 anos, concorda? Então vai incidir imposto de quanto? 15%. Deu para entender o raciocínio aí? Beleza. Então essa é a tabela progressiva que se aplica para tudo aqui. Entendido? Muito bem. E aí, agora é o seguinte. O investidor anjo pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, não é isso? E o próprio fundo de investimento, como falamos. Agora vamos lá. Como é que a pessoa vai declarar? Então, por exemplo, eu, pessoa física, sou investidor anjo, apliquei o capital. Certo aí? E aí, recebi a distribuição de lucro, ou então eu fiz o resgate e tive diferença positiva. Ele vai incidir imposto nessas alíquotas. Agora, como é que eu declaro? Então, está aqui. Parágrafo 5º do artigo 5º. O imposto de renda retido na fonte será considerado
definitivo para investidor anjo, pessoa física, pessoa jurídica isenta e pessoa jurídica do Simples Nacional. Então vamos lá. Né? Digamos que esse investidor anjo aqui seja uma pessoa física. Tá bom? Vamos lá. E aí vamos recordar um pouquinho a declaração do imposto de renda da pessoa física. E eu te convido para fazer o meu curso de imposto de renda da pessoa física. Todo ano eu gravo um novo, tá ok? E verifique lá o mais atual, que eu ensino tudo. Aqui eu vou ser breve para a gente não perder muito tempo. Então, veja, a declaração do imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa física, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física. Não é isso? Aí eu ensino que não há aplicação sem origem. Opa, contrário. Não há aplicação sem origem correspondente. É assim que o fisco entende uma pessoa, né? Como assim? Se você comprou um carro de 20 mil, você fez uma aplicação. O fisco diz, parabéns, eu só quero saber qual a origem da sua renda. Com que dinheiro que você comprou? Aí você pode dizer que você teve um rendimento, o quê? Tributável, ou teve um rendimento tributável exclusivamente na fonte, ou teve um rendimento isento, ou você teve o quê? Um empréstimo, dívidas e ônus reais. Você pegou dinheiro emprestado e comprou um carro. Pronto, a sua aplicação tem origem correspondente. Ou você trabalhou e teve renda de 25 mil, pagou 5 mil de imposto, com 20 mil comprou o carro. Não é isso? Carro, por exemplo, é uma aplicação. Bom, recordado aqui o imposto de renda, vamos lá. Lembre-se que o imposto de renda tem um terceiro item, que é o cálculo. Certo aí? E aí você tem lá o modelo completo e o modelo simplificado de cálculo do imposto de renda, né? Então, veja que esse primeiro item aqui, rendimento tributável, o que houve de imposto de renda retido na fonte é só uma antecipação, porque este rendimento aqui você vai trazer aqui para o cálculo da declaração rendimento tributável, eu vou resumir, né? Vou simplificar aqui, porque não cabe. Aplico alíquota, claro que aqui tem as deduções, não é isso? Digamos, encontrei um imposto de renda, aí eu posso abater o quê? O imposto de renda retido na fonte e vou verificar se tem imposto de renda a recolher ou a o quê? Restituir. Certo aí? Então, rendimento de salário, rendimento de aluguel, são todos rendimentos tributáveis. O que foi pago lá na fonte mês a mês é só uma antecipação do definitivo. Agora, o chamado rendimento tributável com exclusividade, este aqui, também você pagou imposto de renda retido na fonte. Só que esse imposto que você pagou aqui é considerado definitivo. Então, por exemplo, aplicações financeiras, né, são rendimentos tributáveis com exclusividade. Então, você aplicou no CDB 100 mil, teve um rendimento de 20 mil e incidiu 4 mil de imposto na fonte. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o rendimento de 4 mil menos
aliás, rendimento de 20 mil, menos os 4 mil de imposto na fonte e considerar como origem apenas 16. Então, aquela tributação na fonte foi definitiva. Tá certo? Não vem aqui para o cálculo. É isso que quer dizer o legislador. Então, no caso desses rendimentos do investidor anjo, você vai declarar aqui no rendimento tributável exclusivamente na fonte. Então, esse imposto que incidiu sobre essas alíquotas, sobre qualquer desses rendimentos aqui, é considerado rendimento tributável, né, exclusivamente na fonte, que é uma tributação o quê? Definitiva. Certo aí? Muito bem. Claro que aqui eu tenho que ser rápido, porque o custo não é de imposto de renda. Mas eu preciso te esclarecer. Tá? Claro, se você fez o meu curso de imposto de renda lá com calma, você está vendo o que eu estou, né, entendendo tranquilamente o que eu estou explicando. Então, voltando aqui, olha só. Qual é a tratativa que eu dou ao imposto de renda que foi retido sobre o rendimento do investidor anjo? Tá certo? Então, se o investidor anjo é pessoa física, aquele imposto na fonte é definitivo e ele vai declarar aqui como rendimento tributável exclusivamente na fonte. Entendido? E se ele é uma pessoa jurídica isenta, tá ok? Também é definitivo. Não vai pagar de novo. E se é uma pessoa jurídica do Simples Nacional, aí cuidado, é definitivo também. Só que, olha só, quem está no Simples Nacional, ela pega a receita bruta, que é a receita de venda, a receita de serviço, não é isso? Subtrai devoluções, vai encontrar base de cálculo para aplicar a alíquota efetiva para calcular o DAS. Não é assim? Então, veja que esse rendimento aqui não entra lá no cálculo do DAS. E o que foi tributado é definitivo. Agora, é diferente se o investidor anjo for o quê? Uma pessoa jurídica. Se o investidor anjo for uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Nesse caso, esse rendimento, essa tributação é considerada antecipação. Então, vamos lá. Se eu estou aqui, né, como sendo uma pessoa jurídica do lucro presumido, tá ok? Minha empresa está no lucro presumido. Fez um aporte de capital e recebeu distribuição de lucro. Essa distribuição de lucro é um rendimento que incidiu imposto na fonte. Certo aí? E aí, esse imposto na fonte é considerado só uma antecipação, porque o definitivo será no final do trimestre. No final do trimestre, na hora de calcular o imposto de renda pelo lucro presumido, eu vou fazer todo aquele cálculo do lucro presumido, receita bruta, vezes percentual de margem de lucro presumido, lá do artigo 15 da Lei 9.249, né? Somo os ganhos de capital e demais receitas. Nas demais receitas, você vai incluir esses rendimentos aqui e tributar imposto de renda a alíquota de 15% com adicional de 10% conforme o valor, né, se excede 60 mil no trimestre, e do imposto da pessoa jurídica aqui encontrada, abato o que houve de retenção na fonte. Entendido? Esse mesmo raciocínio se aplica para a pessoa jurídica do lucro real e lucro arbitrado. Então, se a minha empresa é tributada pelo lucro real, por exemplo, tá certo? E fez um aporte de capital lá numa microempresa ou empresa de pequeno porte, que agora não necessariamente tem que estar no Simples Nacional. Mas, enfim, eu fiz um aporte de capital e recebi distribuição de lucro, ou daqueles 3 rendimentos, certo aí? Incidiu o imposto na fonte de acordo com a tabela regressiva. Agora, qual é a tratativa tributária que eu vou dar? Eu vou pegar aquele rendimento, a distribuição de lucro, oferecer a tributação normalmente aqui no lucro real, certo? Lucro real trimestral ou lucro real anual com antecipação mensal sujeito ao balanço de suspensão. Lembra desse curso lá, no meu curso de especialização em lucro real? Pois muito bem. Então eu encontro o imposto pelo lucro real e abato o que foi retido na fonte. Entendido aí? O lucro arbitrado é o mesmo raciocínio, porque o lucro arbitrado é fazer o mesmo cálculo do lucro presumido, apenas acrescentando, no caso do imposto de renda, 20% na alíquota, certo? E, então, abato o que foi antecipado, certo? De imposto de renda. Muito bem. Seguindo,
Parágrafo 6º. Agora vamos falar do vencimento. Esse imposto que foi retido na fonte, quando é que tem que ser recolhido? Então, o parágrafo 6º diz, ó, o vencimento do imposto de renda retido na fonte, via de regra, é até o terceiro dia útil subsequente ao do decêndio dos fatos geradores. O que quer dizer isso? Muito bem. Digamos que é esse primeiro caso aqui, né? O investidor anjo recebeu distribuição de lucro. Certo aí? Muito bem. Quando que vai incidir o imposto? Quando for pago a ele essa distribuição de lucro. Digamos que a distribuição de lucro ocorreu no dia 5. Dia 5 está nos primeiros 10 dias do mês, não é isso? Então o fato gerador está ocorrendo no primeiro decêndio. Então tem que ser pago até o quê? Terceiro dia útil do, né, após esse decêndio. Então está aqui, ó, até o terceiro dia útil subsequente ao do decêndio do fato gerador. Quer dizer, o fato gerador ocorreu entre os 10 primeiros dias, tá? Digamos que dia 11, 12 e 13 caem no dia útil. Então tem que recolher no dia 13. Entendido? Vamos supor que o dia 11 seja um sábado e o dia 12 seja um domingo. Então, nós temos 3 dias úteis, quais são? 13, 14 e 15. O dia 15 é o vencimento. Mais um exemplo. Digamos que o investidor anjo, né, fez o resgate. Ele aplicou o capital, fez o aporte de capital e fez o resgate. Lá, depois de 7 anos, por exemplo. Então, ele investiu o quê? 1 milhão, resgatou 1 milhão e 300. Aquele exemplo que eu citei. Então, teve uma diferença positiva de 300 mil. Certo aí? E aí, naquele momento que ocorreu o resgate, está ocorrendo o fato gerador do imposto na fonte, e aí tem que aplicar essa tabela aqui. Se foi 7 anos, vai incidir 15%. Agora, calculou 15%, quando é que tem que recolher? Então tem que saber quando é que ocorreu esse resgate. Digamos que o resgate aconteceu no dia 12 de um determinado mês. Que um mês tem 3 decêndios. Até o dia 10 é o primeiro decêndio, até o dia 20 é o segundo decêndio, e até o dia 28, 29, 30, 31 é o terceiro decêndio. Tá ok? Então, se ocorreu, em que dia que eu falei? Vamos supor que seja no dia 12, tá bom? Que eu até esqueci, dia 12. Dia 12 ocorreu, então, o resgate. Tá ok? Ele está no segundo decêndio, concorda? Então, eu tenho que calcular o terceiro dia útil do próximo decêndio. Então, digamos que esse terceiro dia útil caiu no dia 23. É nessa data que é o prazo máximo para recolher esse imposto. Entendido aí? O artigo 6º está falando do ganho na alienação. Este é um caso específico, olha só. Nós temos aqueles 3 rendimentos. Qual é o que tem alienação? Isso aqui, né? Transferência de titularidade. Esse caso aqui, tá? Esse imposto retido na fonte tem que ser recolhido quando? Tá lá. Eu fiz um aporte de capital, eu sou investidor anjo, fiz um aporte de capital de 100 mil. Tá? E aí vendi por 150 mil. Então eu tive uma diferença positiva de 50 mil. Então, isso vai incidir em imposto. Agora, a questão é, quando é que eu alienei? Digamos que eu alienei no dia 18 de um determinado mês. Certo aí? Ou no dia 20, ou no dia 5. Nesse caso, não vai importar. Importante é o seguinte, qual é o mês? Porque se ocorreu no mês de janeiro, eu tenho até o último dia útil de fevereiro para recolher. É o caso, olha. Artigo 6º. Ganho na alienação, no caso de alienação, recebido por investidor anjo, pessoa física, pessoa jurídica isenta ou pessoa jurídica do Simples Nacional. Tá certo? O vencimento do imposto de renda na fonte, nesse caso, é até o último dia útil do mês subsequente, uma colher de chá. Tá? Agora, se quem recebeu não é pessoa física, não é uma pessoa jurídica isenta, ou não é uma pessoa jurídica do Simples Nacional, tá? Não é uma pessoa jurídica do Simples Nacional, então, nesse caso, cai na regra geral do parágrafo 6º. Entendido? E, veja, o artigo 5º, parágrafo 4º, a Receita Federal colocou uma exigência.
que é muito importante que os contabilistas saibam. Olha só, a sociedade que admitir aporte de capital de investidor anjo deverá manter controles para provar a base de cálculo desses tributos. Bom, por isso é que aquela minha recomendação desde o início dessa aula de que tem que fazer uma contabilidade rigorosa, transmitir o SPED contábil ECD, né? Mas fazer uma contabilidade não necessariamente só para transmitir a ECD, mas fazer uma contabilidade para se ter um controle para a gestão e provar ao investidor e, acima de tudo, quando o fisco exigir a comprovação, a contabilidade prove. Certo aí? Então, é assim que funciona o investidor anjo. Veja que você teve aqui um curso completo de investidor anjo. E, se você ainda tem alguma dúvida, volte lá e assista de novo, ou assista a parte que seja de seu interesse. Entendido aí? Beleza. Agora, se você está aí no YouTube assistindo a essa aula, chegou até o final, parabéns, você é muito esforçado. E se está gostando, porque eu falei de tudo aqui, por completo, tenho certeza que esse é o vídeo mais completo do YouTube, né? É demorado, mas explicado aos detalhes. E aí o que acontece? Se você está gostando dessa forma da explicação, curta e se inscreva no canal. Curta para nos incentivar e se inscreva, que eu quero gravar muito mais vídeo conforme a sua inscrição, seu interesse, né? Eu vou gravar mais vídeos e colocar à sua disposição. Então, se inscrevendo, você vai ser notificado. Então, conto com a sua participação no meu canal, tá bom? Grande abraço!